Olá a todos, bem-vindos a mais uma apresentação do projeto de extensão Educação em Ação, a Universidade vai à Escola. Hoje a apresentação é do eixo Cultura e Arte, subeixo Folguedas. O tema de hoje é Bumba Meu Boi. Quem vai apresentar sou eu, Júlia Gonçalves Ferreira, sob a orientação do professor Rodrigo Guimarães. Agora eu vou desligar a câmera para dar continuidade à apresentação. Sobre o que vamos falar hoje? Vamos falar sobre o que é o Bumba Meu Boi, qual é o seu enredo, quais são os seus personagens, também quais são os instrumentos utilizados, onde foi que ele surgiu e no final iremos fazer a hora dos vídeos e do quiz, que será composto por questões de verdadeiro ou falso para a fixação do conteúdo. Primeiro, o que é o Bumba Meu Boi? O Bumba Meu Boi, que também é conhecido como Boi-Bumbá em algumas regiões brasileiras, é uma das mais tradicionais danças do folclore brasileiro. A tradição do Bumba Meu Boi é a representação típica das regiões Norte e Nordeste do país, que une dança, música e teatro para contar a história da lenda de um boi. O boi usado durante as apresentações é produzido com armações feitas em madeira e revestidas com tecidos bordados e coloridos. Os movimentos do boi são controlados por um homem que fica embaixo da fantasia, chamado de miolo do boi. Agora vamos para o enredo. No Nordeste, a história do Bumba Meu Boi foi inspirada na lenda da mãe Catirina e do pai Francisco, que são um casal de negros trabalhadores de uma fazenda. Quando a mãe Catirina fica grávida, ela tem o desejo enorme de comer a língua de um boi. Assim, pai Francisco, empenhado em satisfazer a vontade de Catirina, mata um dos bois do rebanho, que era um dos preferidos do fazendeiro. Ao notar a falta de seu boi preferido, o fazendeiro pede para que todos os empregados saiam em busca dele. Eles encontram o boi quase morto, mas com a ajuda de um curandeiro, ele se recupera. Noutras versões, o boi já está morto e com o auxílio de um pajé, ele ressuscita. A lenda, dessa maneira, está associada ao conceito de milagre do catolicismo, ao trazer de volta o animal. Ao mesmo tempo, mostra a presença de elementos indígenas e africanos, tal como a cura pelo pajé ou curandeiro e a ressurreição. Quais são os personagens do Bumba Meu Boi? Os personagens do Bumba Meu Boi são divididos em 3 categorias. Os personagens tipos humanos, animais e fantásticos. Existem vários personagens, e esses personagens variam bastante entre os diferentes grupos de Bumba Meu Boi. Cada personagem tem sua história, sua indumentária, sua toada e sua dança própria. O capitão é o comandante do espetáculo. Há também Francisco e Catirina, personagens bastante conhecidos que apresentam os bichos, cantam e dançam de forma cônica. Na imagem, a gente vê o capitão e à direita, mãe Catirina e pai Francisco. O amo representa o papel do dono da fazenda, que comanda o grupo com auxílio de um apito e um maracá, o maracá do amo. Ele canta as toadas principais, que são as músicas, as canções típicas do Bumba Meu Boi. O boi é a principal figura, principal personagem, que consiste na armação de madeira em forma de touro e coberto de veludo bordado. Na armação de madeira, a gente prende a saia do tecido colorido. E dentro dessa armação fica o miolo do boi, que é a pessoa que conduz e movimenta o boi.
Os vaqueiros também são conhecidos como rajados, e nos bois de zabumba eles são chamados de caboclos de fitas. Em alguns bois existe o primeiro vaqueiro, a quem o fazendeiro delega a responsabilidade de encontrar Pai Chico e o boi sumido, e seus ajudantes, que também são chamados de vaqueiros. Os índios, índias e caboclos têm a missão de localizar e prender Pai Chico. Na apresentação do boi, eles proporcionam um belo efeito visual, devido à beleza de suas roupas e da coreografia que realizam. Cazumbá é um personagem divertido, às vezes assustador, que usa batas coloridas e máscaras de formatos e temática muito variada. Não são todos os grupos de Bumba Meu Boi que possuem os cazumbás. A burrinha aparece em alguns grupos de Bumba Meu Boi. Trata-se de um cavalinho ou burrinho pequeno com um furo no centro por onde entra o brincante. A burrinha fica pendurada nos ombros do brincante por tiras similares a um suspensório, que é possível de ver na imagem. Quais são os instrumentos utilizados no Bumba Meu Boi? É preciso lembrar que há diferentes tipos de Bumba Meu Boi. E os bois de influência predominante indígena, chamados bois de matraca, utilizam principalmente o maracá, a matraca, o pandeirão e o tambor-onça. A matraca é feita de madeira, principalmente de pau d'arco, é tocada abatendo-se uma contra a outra. O maracá é um instrumento feito de lata, cheio de chumbinhos ou contas de Santa Maria. É um instrumento de origem tanto africana como indígena. Pandeirão. O pandeirão é um pandeiro grande, coberto geralmente de couro de cabra. Alguns têm mais de 1 metro de diâmetro e cerca de 10 centímetros de altura. Eles são afinados no fogo. O tambor-onça é uma espécie de cuíca tocada puxando uma vareta que fica presa no couro e dentro do instrumento. Ele imita o urro do boi ou da onça. Agora, os bois de zabumba utilizam principalmente o tamborinho, o zabumba e o tambor de fogo. O tamborinho é um pequeno tambor coberto de couro de bicho. O mais comum é usar couro de cutia. Ele é tocado com as pontas dos dedos. O tambor de fogo é feito de uma tora de madeira ocada a fogo e coberto por couro cru de boi, que é presa à tora por cravelhas. É um instrumento tipicamente africano. A zabumba é um grande tambor, conhecido também como bumbo. É um instrumento tipicamente africano. A gente tem também os bois de orquestra, que têm instrumentação muito variada. Utilizam instrumentos de sopro como saxofones, trombones, clarinetas e pistões, além de banjos, bumbos e taróis. Onde foi que surgiu o Bumba Meu Boi? Segundo os historiadores, o Bumba Meu Boi teve origem na cultura de países da Europa, especialmente da tradição luso-ibérica do século XVI, e foi trazida para o Brasil através de colonizadores portugueses. Aqui no Brasil, ele se misturou à cultura dos países da África e à cultura indígena. Na região do Nordeste, foi onde ele surgiu. Os folcloristas associam o nascimento do Bumba Meu Boi à expansão do ciclo do gado, momento em que, no século XVII, o animal ganhou grande importância nas fazendas da região. Embora tenha nascido no Piauí e tido como um de seus primeiros registros em Pernambuco, ele é mais popular no Maranhão.
O Bumba Meu Boi maranhense recebeu do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, o título de Patrimônio Cultural do Brasil e o de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Ao espalhar-se pelo Brasil, a manifestação adquiriu nomes, ritmos, formas de apresentação, indumentárias, personagens, instrumentos, adereços e temas diferentes. Aqui a gente vê algumas imagens do Bumba Meu Boi, das apresentações. Vemos a burrinha, o burrinho, aqui o boi e o pajé, além dos índios, dos vaqueiros, caboclos. E também aqui a gente vê o boi de orquestra. Agora, vamos à hora dos vídeos. O primeiro vídeo é a versão infantil da história do Bumba Meu Boi. Catirina, que desejo é esse? É desculpa de ter filho. Catirina, que desejo é esse? Mas é desculpa de ter filho. Tá doida, tá doida, tá doida. Era uma vez uma história que todo ano é uma lenda. É o alto do Bumba Meu Boi, que aconteceu numa fazenda. Contam que uma mulher grávida do seu filho sentiu o desejo imenso de comer a língua de um novilho. Seu desejo pela língua se tornou a sua sina. A mulher do pai Francisco se chamava Catirina. Tanto fez que o pai Francisco a língua do boi cortou e o boizinho adoeceu, ficou mal e então morreu. O amo prendeu Francisco, chamou curandeiros, pajé, pedindo que salvassem o boi. Todo canto era de dé. As índias fizeram coro, parecia uma oração. Os vaqueiros se juntaram como um grande batalhão e cantaram para o boizinho, fazendo uma trupeada. Quem ama o boi nesta terra também sabe cantar toada. Catirina estava triste, porque ao boizinho fez mal. Queria lhe ver bailando outra vez no arraial. E foi tanta oração que o boi ressuscitou. A orquestra tocou de alegria quando o novilho urrou. Catirina, então feliz, querendo comemorar, construiu uma charrete para a criançada passear. E todo ano, no São João, Catirina brinca feliz, levando alegria às crianças no arraial de São Luís do Maranhão. O boi tem o brilho da ilha, que faz cantar meu batalhão, uma toada de amor e esperança no coração do Maranhão. Ilha de São Luís, Bumba Meu Boi. É o brilho da ilha de São Luís, Bumba Meu Boi. Catirina, que desejo é esse? É desculpa de ter filho. Catirina, que desejo é esse? Mas é desculpa de ter filho. Tá doida, tá doida, tá doida, feita tatuado no filho. Eu tô doida, eu tô doida, eu tô doida. Pela do filho. Catirina, que desejo é esse? Agora vamos para o segundo vídeo. O segundo vídeo é a narração de uma apresentação de Bumba Meu Boi. É um nego Ernesto, tenha tava na fogueira. É um nego Ernesto, tenha tava na fogueira. E boi, de São João. Alô!
história de um escravo que cortou a língua de um boi do patrão dele para dar para a mulher dele, que estava grávida. Aí o boi morreu, aí chamaram os índios e o pajé para ressuscitar ele, ele ressuscita. Aí fazem uma festa para ele. Cazumbá. Aí ele tem uma careta e seu chifre tem vários tamanhos. Temos o vídeo 3 também, que é um documentário e ele é muito longo. Possui 25 minutos, então nós vamos passar a primeira parte dele durante essa apresentação. Caso seja um público muito infantil, ainda muito mais jovem, pode-se pular esses minutos até o quiz. De norte a sul do Brasil, a figura do boi está presente em diversas manifestações culturais. Mas talvez seja aqui no Maranhão que a brincadeira do boi esteja mais incorporada ao cotidiano do seu povo. É de uma extraordinária mistura de dança, folclore, música, religião e teatro que surge o Bumba Meu Boi do Maranhão. São João desceu do céu pra viver a festa dele. São João desceu do céu pra viver a festa dele. Eu vou reunir, eu vou guarnecer turma de São João Batista pra fazer terra tremer. Eu vou reunir, eu vou guarnecer turma de São João Batista pra fazer terra tremer. São João desceu do céu pra viver a festa dele. São João desceu do céu pra viver a festa dele. Eu vou reunir, eu vou guarnecer turma de São João Batista pra fazer terra tremer. Conta a lenda que mãe Catirina, grávida de pai Francisco, queria comer a língua do melhor boi da fazenda. Pai Francisco não se fez de rogado e, para satisfazer o desejo de sua mulher, matou o boi preferido de seu senhor. Ao saber do ocorrido, o fazendeiro ordenou que o culpado fosse descoberto e devidamente castigado. Temendo a própria vida, pai Francisco pede ajuda aos santos, orixás e pajés. Para o alívio de todos, o boi ressuscita, fazendo dessa história um verdadeiro milagre ecumênico. Apresentador do Pensador, fazer o que São João mandou eu fazer. Vou botar meu chapéu na cabeça, vou rolar pra assistir saber. Quando eu soprar meu apito, meu touro estourou e saiu balançando, fazendo a terra tremer. Ano após ano, os personagens da lenda do boi tomam vida nos vários grupos de Bumba Meu Boi espalhados pelo Maranhão. Da Catirina, que ela quer comer a língua do boi, né?
Aí me botar esse personagem que eu vou, passando um personagem que eu gosto, que será, você vem assim, faz assim, que energia assim, parece que era assim, dentro de mim, assim, aí eu me solto mesmo que só Deus. Olha, o meu personagem, eu te diria que são vários, porque eu posso ser uma índia, que na verdade é uma cabocla de pena, um caboclo real, que é a personagem que eu invoco no Bumba Meu Boi. Eu poderia ser uma catirina, eu poderia ser um bicho palha, que é o seguinte, e no nosso grupo é o pajé, entendeu? Meu personagem, ele é meio que brabo, ele representa a parte mais braba do boi. Tanto o índio quanto o cacique vem para defender as posses que o boi tem, da fazenda, de não deixar sair, de ir lá para a guerra mesmo, brigar, defender o que é nosso, como os índios e os caciques sempre fazem, né, nas aldeias. Esses brincantes são embalados ao som da música tocada pelas bandas que sempre os acompanham. São ritmos variados. Uns chegam a lembrar mantras religiosos, outros incorporam instrumentos de sopro e ganham uma nova toada menos tradicional. O Bumba Meu Boi tem muitas formas rítmicas, ou sotaques, como são conhecidos aqui no Maranhão. A diferença fundamental entre eles está no tipo de instrumentos musicais que são tocados, nos diferentes sons produzidos por esses instrumentos e também na forma com que eles influenciam as diversas formas de dançar. Nonato, eu vi vocês ali atrás afinando aqui os pandeiros, mas também ameaçando uma percussão de alguns sotaques diferentes, não apenas o sotaque aqui de vocês, da Baixada, do Boi da Floresta. Teria como vocês mostrarem na percussão exemplos de diferentes sotaques? A gente vai fazer um pouquinho de sotaque da ilha. 1, 2, 3. A gente vai aqui fazer um instrumento de boi zabumba, mas só uma base como é o sotaque de boi zabumba aqui no Maranhão. 1, 2, 3. Agora a gente vai passar para o sotaque da Baixada, que é o famoso sotaque de Pindaré da Chapolônia. 1, 2, 3. A riqueza cultural do Maranhão é imensa. São vários grupos de boi para cada tipo de sotaque nas diversas regiões. De matraca, também conhecido como sotaque da ilha, por ser originário da ilha de São Luís, alguns elementos lembram rituais indígenas. Uma de suas fantasias singulares é o caboclo real, espécie de índio mitológico que se apresenta coberto de penas multicoloridas. Como o próprio nome nos indica, as matracas são predominantes nesses grupos. Mas o tambor onça, uma espécie de cuíca que imita o ronco do boi, também é bastante utilizado. O boi de matraca tem um ritmo mais lento do que os outros sotaques e, por isso, sua dança é menos gingada e seus gestos são curtos, rápidos e bruscos. Um belo exemplo do sotaque de matraca é o boi de Iguaíba.
de Zabumba tem suas origens no município de Guimarães e seus arredores. Talvez o mais antigo de todos os 5, o Zabumba, tem raízes nitidamente africanas. Seus trajes são carregados de fitas coloridas e os saiotes e golas das fantasias são ricamente bordados com canutilhos e miçangas. O zabumba, uma espécie de tambor que dá nome ao boi, é o centro da marcação do ritmo desse sotaque. Sua musicalidade negra fez surgir um ritmo muito vibrante e a alternância de cadências lentas e apressadas faz com que o zabumba se distingua dos outros bois. Os brincantes desse ritmo têm uma forma toda especial de dançar. Eles usam seus calcanhares como ponto principal de apoio. O Boi da Liberdade é um dos mantenedores das tradições do sotaque de zabumba. O Costa de Mão é mais um dos sotaques que compõem esse luxuoso leque de ritmos maranhenses. Atualmente, o sotaque de Costa de Mão só é encontrado na região do município de Cururupu, no litoral oeste do Maranhão. O que chama a atenção em sua indumentária são as calças de veludo ricamente bordadas e os chapéus em forma de cogumelos. Bastante cadenciado, o ritmo de Costa de Mão é marcado pelos instrumentos de percussão. São maracas, caixas e o pandeiro. A batida nesse pandeiro é feita com as costas das mãos e por isso o sotaque foi batizado dessa forma. O boi brilho da sociedade é um dos poucos bois que mantém vivo o sotaque de Costa de Mão. O sotaque da Baixada, ou sotaque de Pindaré, vem da região do Vale do Rio de Pindaré. Esse rio corta o centro do estado para desaguar na Baía de São Marcos, onde fica a cidade de São Luís. Um personagem característico desses grupos é o simpático Cazumbá. Ele veste uma bata larga, que pode ser estampada ou de veludo bordado. No rosto, uma grande máscara faz lembrar bichos de longos focinhos e, ao rebolar, o Cazumbá faz soar seus chocalhos. Os pandeiros e matracas do sotaque da Baixada têm um toque bastante suave. O grupo Santa Fé é um dos bois de sotaque da Baixada. O sotaque de orquestra fecha a lista dos 5 ritmos do Bumba Meu Boi do Maranhão. Ele é originário da região do Rio Munim. Ao ser influenciado por diferentes gêneros musicais, o boi de orquestra incorporou instrumentos de sopro e de cordas, além da sanfona. Por ter uma batida mais dançante e fantasias muito coloridas, o sotaque de orquestra arrasta multidões. Alguns acreditam que esses grupos estão descaracterizando o boi do Maranhão. Outros preferem achar que é uma adequação aos novos tempos e que o Bumba Meu Boi só tem a ganhar com o interesse maior da população e dos turistas por essa manifestação multicultural de um estado tão singular. O Boi de Axixá é um dos muitos grupos que pertencem ao sotaque de orquestra. Música e cor, sagrado e profano, tradição e contemporaneidade. Para além do espetáculo, o Bumba Meu Boi do Maranhão é o terreno fértil onde as comunidades do estado dialogam entre si
criando assim uma explosão de alegria e criatividade. Durante os festejos juninos, São Luís e o Maranhão serão sempre tomados por esse verdadeiro mosaico de sotaques. Eu vou sair, se eu pudesse eu deixava agora o meu boi pra mim. Eu vou sair, se eu pudesse eu deixava agora o meu boi pra mim. Pronto, assistimos a primeira parte do vídeo documentário e agora vamos à hora do quiz. Primeiro, eu vou ler as perguntas. São 8 questões de verdadeiro ou falso. Vou ler cada uma e indico que ao final da leitura haja a pausa do vídeo para que os alunos em sala de aula marquem verdadeiro ou falso. Questão 1. O Bumba Meu Boi surgiu de uma lenda do folclore brasileiro. 2. O boi é o principal personagem do enredo. 3. Bumba Meu Boi é patrimônio cultural do Brasil. 4. O Bumba Meu Boi é típico da região sul e sudeste. 5. Existem vários tipos de Bumba Meu Boi. 6. Chico mata o boi menos preferido do fazendeiro. 7. Acham o boi morto e, com auxílio de um pajé, ele ressuscita. 8. O Bumba Meu Boi é igual em todo o Brasil. Agora eu vou passar para a folha de respostas. Respostas. 1. O Bumba Meu Boi surgiu de uma lenda do folclore brasileiro. Verdadeiro. 2. O boi é o principal personagem do enredo. Verdadeiro. 3. Bumba Meu Boi é patrimônio cultural do Brasil. Verdadeiro. 4. O Bumba Meu Boi é típico da região sul e sudeste. Falso. O Bumba Meu Boi é típico da região norte e nordeste. 5. Existem vários tipos de Bumba Meu Boi. Verdadeiro. 6. Chico mata o boi menos preferido do fazendeiro. Falso. Chico mata o boi preferido do fazendeiro. 7. Acham o boi morto e, com auxílio de um pajé, ele ressuscita. Verdadeiro. Essa é uma das versões do Bumba Meu Boi. 8. O Bumba Meu Boi é igual em todo o Brasil. Falso. Há variações na apresentação e na história da lenda do Bumba Meu Boi ao redor do Brasil. Agora que finalizamos nossa apresentação, se você gostou do nosso conteúdo, segue a gente no Instagram, @edac_sesmac, e se inscreva no nosso canal do YouTube. Obrigada a todos e até o próximo!